Fala galera, vestibulando, concursando, bem-vindo, bem-vinda a este canal. E hoje vou ajudar você a dissipar a dúvida sobre poema e poesia. É a mesma coisa? Qual que é a diferença entre os dois? Porque no senso comum, no dia a dia, para nós, poema e poesia é a mesma coisa. E aí, é ou não é? Fique ligado aí que vou falar disso agora. Bem, é o seguinte, poema é o texto. É aquela produção textual em que você produz uma poesia por meio de versos e estrofes, fazendo uma estrutura que pode ter 14 versos, chamado de soneto, 2 quartetos e 3 tercetos, ou as outras formas que você conhece aí, que vai a centenas, milhares de versos, como podemos ver na Divina Comédia. Também temos que é chamado de haikai, um poema japonês que é formado por apenas 3 versos. Isso é dominado de poema. Poema, então, é a escrita, é a estrutura de um texto escrito. O que é a poesia? A poesia é aquilo que engloba o texto. A poesia são as rimas, as combinações, a métrica, a escolha das palavras. Então, a poesia, ela não se dá apenas na literatura, principalmente na literatura lírica. Ela está presente na literatura narrativa, ela está presente na literatura dialogal, quando você tem lá o teatro, porque até mesmo o movimento do artista é denominado de poesia. Quando você vê na TV, quando você vê no filme, uma personagem deslocando em direção à outra, para se abraçarem, se beijarem, se cumprimentarem, aquele movimento, aquele trabalho que é feito com aquela arte, com aquelas imagens, é chamado de poesia. A música, composta, explorando todos os significados que estão contidos na música, assim como sonoridade, assonância, literação, repetição de fonemas, tudo isso é o que se denomina de poesia. Então, poema é uma coisa, poesia é outra. Poesia está no poema, mas o poema não está na poesia. A poesia está no texto narrativo, mas o poema não está no texto narrativo. Uma boa definição de poema está no Dicionário Aurélio. Nele, encontramos que o vocábulo poema vem do grego poema e significa o que se faz. E aparecem 3 definições diversas para a palavra. Primeiro, poema é a obra em verso. Segundo, poema é uma composição poética de certa extensão com enredo. Terceiro, poema é uma epopeia. No dicionário de termos literários do professor Massuad Moisés, temos uma ótima definição para a palavra poema. Para ele, considera-se poema toda a composição literária de índole poética, um organismo verbal que contém, sucinta ou segrega poesia. Assim, ortodoxamente, a conexão entre poema e poesia implicaria em juízo de valor, ainda que, de primeiro grau, todo poema encerraria poesia, e, vice-versa, sistematicamente a poesia ganharia forma em poema. Já quanto à definição de poesia, temos uma ótima resposta para isso, sobre o termo poesia, presente na gramática do professor Domingos Pascoal Segala, gramática Segala. Lá diz que
na página 640 da edição de 2008, que poesia é a linguagem subjetiva, carregada de emoções, sentimentos, com ritmo melódico constante, bela e indefinível, como o mundo interior do poeta visa a um efeito estético. No dicionário Aurélio, encontramos 6 definições diversas para o termo poesia. Primeiro, poesia é a arte de escrever em versos. Segundo, poesia é um entusiasmo criador, inspiração. Poesia é aquilo que desperta o sentimento do belo. Poesia é o que há de elevado e comovente nas pessoas ou nas coisas. Poesia é o encanto, graça, atratividade que contém no poema. O poeta Wordsworth definiu-a como emoção recolhida tranquilamente. Antônio Cândido, tratando do assunto, ele fala o seguinte: a poesia não se confunde necessariamente com o verso, muito menos com o verso metrificado. Pode haver poesia em prosa e poesia em verso livre. Pode ser feita em verso muita coisa que não é poesia. Ou seja, quando você produz um texto que ali está escrito em verso, mas não explora a sonoridade, não explora as rimas, a assonância, a literação, a estética, etc. Então, fica claro aí a diferença entre poema e poesia.